no livro de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 a 38. Vamos ler todos juntos? E percorria Jesus Amém. Deus, obrigado que a Tua palavra foi lida, ela está aberta, será exposta, que o Senhor conduza conforme a Tua vontade. Abra os olhos do nosso entendimento para entendermos a riqueza da nossa vocação. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da série de mensagens que nós temos trazido esses últimos domingos é O Rei Entre Nós. Uma série de pregações no livro de Mateus, estávamos falando sobre Mateus 8, estamos em Mateus 9, vamos continuar depois em Mateus 10. E o que o rei veio fazer entre nós? Ele veio cumprir uma missão, ele veio para nos ensinar, ele veio para realizar milagres, ele veio para exercer a sua misericórdia e o principal, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar, vencer a morte. Ele veio para nos dar esperança diante do caos em que o mundo se encontrava. Porém, o mundo, meus irmãos, ele é caótico desde quando o pecado entrou no mundo. Não adianta a gente achar e se enganar que hoje está pior, hoje, bom mesmo era quando. Não. O mundo está caótico desde que o pecado entrou nele. Por quê? Porque as necessidades das pessoas, elas são as mesmas. O coração do homem está aí, clamando. E como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a nossa necessidade é Cristo. Só que nós tentamos preencher essa necessidade, esse buraco, esse vazio com outras coisas. E aí a gente luta, a gente deixa a nossa saúde, deixa a família buscando e tentando preencher um buraco que só Cristo pode suprir. É esse rei, meus irmãos, que supre a necessidade, que veio nos dar uma esperança que Mateus está relatando aqui. Então pense agora um pouquinho em Mateus, acompanhando Jesus e depois fazendo esse relato, vendo tudo o que ele viu, acompanhando tudo que ele acompanhou, percebendo tudo que ele percebeu, algumas conclusões certas, outras erradas que ele tirou, mas olhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Ele resolveu, nesses 3, 4 versículos, fazer um resumo daquilo que ele estava vendo. Segundo a sua ótica, ele estava vendo que Jesus estava indo, curando, ensinando, pregando, vendo, se dirigindo, se compadecendo e servindo. Era isso que ele estava percebendo de Jesus. Jesus então estava em movimento, estava se mexendo, estava curando, realizando milagres, ensinando pessoas, pregando. E ele tinha, no meio dessa confusão toda que Mateus está relatando para a gente aqui, tempo e espaço para olhar para os seus discípulos e falar: olha para as pessoas, a seara é grande. As necessidades das pessoas ainda estão aí. Os corações das pessoas que não se renderam a Cristo necessitam ainda de uma esperança. As pessoas precisam de Cristo. Mas como que Cristo vai chegar a essas pessoas? A gente pode lembrar do que Paulo falou em Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus irmãos, a palavra, ela precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. E nós estamos aqui para pregar essa palavra. Nós é que devemos levar essas palavras. Nós é que devemos anunciar esse rei que esteve entre nós e que continua entre nós. Somos nós que damos continuidade ao ministério de Cristo. Só que a palavra precisa ser pregada, mas as pessoas também precisam ser ensinadas, admoestadas, exortadas, cuidadas e servidas. Por isso, Deus nos deixou nas Escrituras os mandamentos recíprocos, para que sejamos uns para com os outros. A igreja precisa ser esse local de uns para com os outros, acolhedor, amoroso, receptivo, para que as pessoas vejam aqui o poder e a autoridade de Cristo em nós e através de nós. E diante desse cenário, diante desse relato de Mateus e olhando para tudo que já foi exposto aqui nos outros domingos, buscando entender essas necessidades das pessoas e fazer com que o evangelho avance, e tendo Cristo como nosso encorajador e modelo de serviço, eu queria pensar num tema com os irmãos: servindo como Cristo serviu. Ou o privilégio que nós temos de servir como Cristo serviu. E nesse trecho nós temos alguns exemplos de como Cristo serviu as pessoas. No verso 35, a gente começa vendo as ações de Cristo. Veja, e se você tiver com a caneta e quiser marcar aí, que esse verso 35 ele tem 4 verbos. O verbo percorrer, o verbo ensinar, o verbo pregar e o verbo curar. 4 verbos. E o versículo começa dizendo que ele percorria cidades e povoados. Ele estava indo onde as pessoas estavam. Ele estava cumprindo a sua missão. Um dia Cristo foi até onde você estava e te buscou, te tirou do lamaçal do pecado, te resgatou das trevas, te trouxe até essa maravilhosa luz, abriu os olhos do seu entendimento, e você hoje consegue ver, você consegue enxergar, mas porque Ele foi onde você estava. Hoje Jesus vai através de nós até essas pessoas. Onde você tem levado Jesus? As pessoas à sua volta já ouviram falar desse Jesus que você serve? O que você tem sido, ou como tem sido o seu testemunho diante dessas pessoas? Nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos fecharmos em nós mesmos, na igreja, nos grupinhos, porque quando isso acontece, nós estamos nos distanciando da missão. Para isso não ocorrer, Jesus nos traz o segundo verbo: ensinar. Jesus usa as sinagogas ali como um ponto de encontro, como um ponto de contato, para ensinar aquilo que estava escrito. Ele ensinava a palavra, apesar dele ser a própria palavra. Ele era enviado de Deus para anunciar essa palavra. Ele estava anunciando a boa nova, apesar dele ser a boa nova. Ele ensinava e ele pregava. Ele estava ali como representante de Deus, apesar de ser o próprio Deus. Ele pregava o evangelho do reino. E ao percorrer essas cidades, Jesus conseguia ver quais eram as necessidades das pessoas. Ele olhava para as pessoas e via. Ele não ia nessas cidades apenas turistar, ele não estava passeando por as cidades. Ele ia atrás das pessoas. Quando você vê alguém
em necessidade, você ignora ou você tenta ajudar? Quando é você que está indo, você simplesmente vai porque tem que ir? Ou você vai olhando as pessoas? Jesus, ele ia até as pessoas, e as pessoas sabiam que Jesus estava e corria atrás deles, porque as pessoas queriam que os seus pedidos fossem atendidos, que as suas necessidades fossem sanadas. Nada muito diferente do que a gente tem hoje. As pessoas buscam Jesus nesses momentos de dificuldade. A gente vê muita gente buscando Jesus por conta do dinheiro. A gente vê muita gente buscando Jesus para ter uma vida confortável. A gente vê as pessoas buscando Jesus para ter as suas necessidades supridas, atendidas. E, infelizmente, muitas igrejas se aproveitam disso para usar essas pessoas. Usar talvez a sua ganância para fazer uma barganha com Cristo, dá 100 que Deus vai te dar 200. Porém, quando a gente olha para Jesus e o que ele fazia, ele sabia a necessidade das pessoas, só que ele dava muito além do que as pessoas precisavam, muito além do que elas pediam. A gente tem um relato aqui mesmo, nesse capítulo 9, quando ele curou um paralítico. O paralítico veio para ser curado, mas Jesus fez o quê? Lhe perdoou os pecados. E depois que Jesus perdoou os pecados e começou a confusão, o fariseu fala, quem é você para perdoar pecado? Ele fala assim, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou curar um paralítico? Então, levanta e anda. O paralítico que foi para ser curado da sua paralisia, voltou perdoados os seus pecados. Jesus curava toda sorte de enfermidades e doenças. E a igreja, meus irmãos, também precisa ser esse lugar de cura. Um lugar de restauração, não um lugar de tensão, de dificuldade, de briga. A igreja é um lugar de restauração. Quando Cristo prega esse evangelho que salva, não é um evangelho que salva apenas almas que estão perdidas por aí. É um evangelho que é um evangelho integral, de olhar para o ser humano completo. Ele salva o ser humano fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Ele tem uma cura completa. Ele olha para o ser humano de maneira integral. E uma outra forma da gente servir a Cristo, a primeira forma seria a gente agir como ele agiu. Servir como ele serviu. Tendo as ações dele como exemplo. A segunda forma é o que a gente vê no verso 36. Agindo com misericórdia. Acompanha comigo o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Nós temos mais dois verbos aí, né? O verbo ver e o verbo compadecer. Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Depois que Jesus andou, se você tem acompanhado essa série de pregações, você já percebeu que Jesus foi, voltou, andou de barco, calmou tempestade, entrou na casa de gente, saiu da casa de gente, gente apertando Jesus, multidão sacudindo ele, vai para um lado, vai para o outro. Alguém tocou em mim, curou, uma mulher aí um outro chegou, Jesus, meu filho está morrendo, e aí Jesus parou ainda, e falou assim, não, calma, vamos lá. Devagar. Você imagina essa situação acontecendo, tudo isso, e Jesus lá. Tenta imaginar Jesus no meio de tudo isso. Como é que ele estava? Eu não consegui imaginar, não. Eu tentei. Será que ele estava eufórico, suando? Ai, meu Deus, é muita coisa para atender, muita gente. O que será que ele estava pensando naquele momento? Mas uma coisa que a gente pode perceber, que a gente pode entender e que a gente pode ver do texto é que Jesus viu aquelas pessoas. E ele se compadeceu delas. Mas Jesus viu essas pessoas porque ele saiu, porque ele estava em movimento.
ele estava indo. Para a gente conseguir ver, a gente precisa sair. A gente precisa olhar para fora. Jesus viu essas pessoas no seu habitat natural, vamos dizer assim, no seu cotidiano, no dia a dia dela ali. Foi ali que Jesus viu essas pessoas, na realidade delas. Jesus, nesse ponto relatado por Mateus, viu não de apenas olhar para as pessoas, não de apenas fazer uma observação, mas ele experimentou, ele teve experiência daquilo que ele estava falando. Ele foi, ele viu, ele sabia do que ele estava falando. Não apenas porque ele sabia de todas as coisas, mas pelo fato de ter percorrido e ensinado, e pregado, e curado, e visto as pessoas. Ele, de fato, experienciou a necessidade daquelas ovelhas. Ele tinha como se compadecer delas, porque ele estava com elas. Ele poderia ter se colocado numa posição como Deus, que de fato ele era Deus. Porém, Filipenses nos mostra que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então esse Deus que se esvaziou é o Deus que olhou para as pessoas e se compadeceu delas. E nós, meus irmãos, somos a continuidade desse ministério de Cristo. Nós temos que olhar para as pessoas e se compadecer delas. Por que Mateus coloca essa nota aqui sobre as multidões? Aflitas, exaustas, ovelhas sem pastor. Qual era, de fato, a real condição daquelas pessoas de quem Jesus se compadeceu? Jesus contemplou diante de si muitas pessoas que já se encontravam há algum tempo numa condição de total desamparo, abandono e opressão. Pessoas que caminhavam como um rebanho de ovelhas entregue a si mesmas, sem nenhum pastor para conduzi-las e protegê-las. Jesus estava então diante de pessoas ignorantes quanto à palavra de Deus, sobrecarregadas da culpa e do pecado, sem consolo e sem esperança de salvação. Por que essas pessoas, por que essas multidões se encontravam nessa triste e miserável situação? O problema em si, meus irmãos, não era a falta de pastores, porque naquela época tinham muitos líderes religiosos. E eles tinham o dever de pastorear as ovelhas no caminho do Senhor e buscar aquelas que tinham se perdido. O problema é que estes não estavam cumprindo fielmente o seu dever de pastorear aquelas pessoas. Houve negligência e desacato no pastoreio. As ovelhas perdidas não eram buscadas. As fracas não eram fortalecidas. As ignorantes não recebiam uma boa instrução da palavra de Deus. Enfim, as multidões caminhavam entregue a si mesmas. Elas não tinham pastores que poderiam alimentá-las com um bom alimento, com uma palavra, e não tinham pastores que poderiam protegê-la dos inimigos. Porque uma ovelha sem pastor, meus irmãos, é uma ovelha perdida. Ela não é livre. Ela, na verdade, está exposta a todo quanto é tipo de perigo. Ela não tem alguém para cuidar, para levar para o pasto verdejante, para as águas de descanso. Ela não tem alguém que, quando ela estiver passando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai temer. Essas pessoas estavam caminhando sem pastores. E quando havia um pastoreio, este era realizado sem misericórdia. Muitas ovelhas estavam sendo oprimidas. Os pastores infiéis daqueles dias dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza.
E por isso Jesus repreendeu severamente eles. Vamos avançar um pouquinho aí em Mateus 23, por favor? No versículo 3, do versículo 2, fala assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E aí ele fala no versículo 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. E aí, se a gente continuar discorrendo, veja a partir do versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E Jesus repete isso várias vezes. Vós, guias cegos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E Jesus vai repetindo e vai repetindo. E Jesus chama a atenção deles aqui. Hipócritas. São esses que deveriam estar pastoreando essas ovelhas. Mas eles não estão. E essa condição de ovelhas sem pastor, perdidas, comoveu profundamente Jesus. Vendo-as cansadas e abandonadas por esses pastores da época, Jesus, que é o bom pastor, teve compaixão delas. Seu coração ficou comovido e ele encheu-se de misericórdia. Então, o que podemos dizer sobre a misericórdia do nosso Senhor? A misericórdia é um sentimento que se faz presente onde há sofrimento e miséria. Misericórdia, segundo a Bíblia, não é apenas sentir pena de alguém que está sofrendo. Misericórdia é um sentimento de compaixão, que resulta numa ação para ajudar aquele que sofre. Ser misericordioso é sentir compaixão pelos que estão sofrendo e agir em favor deles. Jesus nos ensinou isso na parábola do bom samaritano. E ele praticava o que ensinava. Em todo o seu trabalho realizado entre os homens, Jesus agiu com misericórdia. Que a infinita misericórdia do nosso bom pastor Jesus Cristo console os nossos corações e também nos motive a seguir o seu exemplo. Que exemplo? De ser misericordioso. Que a sua misericórdia atinja os corações de cada um que está aqui nessa noite. Que Ele requer que sejamos misericordiosos, assim como Ele e o nosso Pai Celeste são misericordiosos. Ele nos chama a agir em favor daqueles que estão sofrendo ao nosso redor. Há pecadores caminhando nesse mundo sem Cristo, precisando de arrependimento e salvação. Quem pode fazer algo por eles? Há irmãos fracos e desanimados que precisam de amparo e fortalecimento na fé. Quem vai cuidar desses irmãos? Há enfermos e necessitados precisando de consolo e ajuda. Quem deve visitá-los? Cristo nos chama a olhar para essas pessoas com misericórdia e agir em favor delas. E hoje de manhã, o pastor André, expondo esse mesmo texto, perguntou, como é que a gente se sente quando a gente olha para as pessoas que estão indo para o inferno? Como é que é a nossa sensação, o nosso sentimento, o nosso pensamento, quando a gente chega na nossa escola, na faculdade, no local de trabalho, quando você chega no seu grupo de amigos, amigas, e você sabe que ali tem pessoas que não receberam a Cristo. Como é que você se sente? E Cristo nos deixa mais um exemplo de como servir da forma que Ele serviu.
que a gente vai ver nos versos 37 e 38, que é orando. Veja, 37. E então ele se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Após concluir que as ovelhas estão perdidas, Jesus vira para os discípulos e fala: vou ensinar uma coisa para vocês. Orem. Peçam. Na época de Jesus, estima-se que a população mundial era de cerca de 200 milhões de pessoas. Hoje, só o Brasil tem mais do que isso. Então, se a seara, naquela época, já era grande, o que a gente pode dizer de hoje? A vida cristã é uma vida de serviço. Não dá para fugir. A nossa vida cristã é uma vida de serviço. Jesus nos ensina assim. E Jesus nos ensina não só com as suas palavras, antes, com suas atitudes. Porém, como o próprio Jesus nos alertou, o trabalho é muito. E poucos são os trabalhadores. A vida na igreja não é diferente. Ela segue esse ritmo. Por vezes, vemos vários irmãos exercendo diversas funções dentro da igreja, porque faltam pessoas comprometidas com a obra. Mas a gente tem que lembrar que a obra é do Senhor, a missão é de Deus. E Ele nos manda o quê? Pegar um monte de coisa para fazer? Ele nos manda partir para o ativismo? Ele nos manda ficar sobrecarregado? O que Ele mandou os discípulos fazerem aqui? Pedir trabalhadores. Pedir trabalhadores. Devemos discernir onde Deus quer que nós estejamos, para que a obra seja realizada com excelência, para que o trabalho de Deus seja feito com excelência. Não adianta a gente pegar um monte de coisa para fazer, porque não tem gente para fazer, e fazer tudo mal feito. A gente precisa exercer o trabalho de Cristo com seriedade e com excelência. Jesus estava num contexto de muito trabalho. Como eu falei aqui antes, ele foi, voltou, entrou no barco, passeou, olhou, viu, ensinou, mostrou, curou, libertou, salvou. Jesus estava ali, trabalhando, estava fazendo muita coisa. Tinha gente gritando, clamando pela sua misericórdia. E ele exerce a sua misericórdia. E ele mostra aqui Mateus mostra aqui para a gente que ele exerceu através da cura, através do ensino. Mas ele também exerce a sua misericórdia ao olhar para a multidão e perceber e ver que elas precisam ser pastoreadas. É a necessidade que a multidão tinha naquele momento. E aí, meus irmãos, a gente precisa perceber, precisa notar, precisa entender que Jesus não está mandando a gente pedir aqui voluntários para a obra. Você não é um voluntário, meu irmão, você é um servo do Senhor Jesus Cristo, amém? Você, como servo, vai fazer a obra dele como um trabalhador que ele manda para fazer a obra. O dono da seara é Cristo, você é um trabalhador que vai colher. Deus vai indicar você onde você vai colher. Você não é um voluntário, meu irmão, você é um servo. Se você está servindo, ou se você está disposto a servir, lembre-se que não é um voluntariado. Isso tem que ser levado muito a sério. Se você assumiu o compromisso, não desista no meio do caminho. Insista, vá até o final, cumpra aquilo que você se dispôs a fazer. Quando a gente olha para o contexto de igreja hoje, a gente vê que muita gente tem dificuldade com a palavra liderança. As pessoas, elas falam assim, não, eu posso ajudar, mas eu não vou liderar, não. E uma coisa que eu percebo é que
as pessoas têm medo, dificuldade com a palavra liderança, porque, na verdade, os cristãos não estão comprometidos com a obra. A gente assume as coisas, mas não termina. A gente começa e não continua. Fica tudo na mão de uma pessoa só, o serviço que tem que ser feito. Só que quando a gente olha para o contexto da igreja, a liderança é só uma questão de organização. Porque se a gente for montar um organograma da igreja, está todo mundo igual, na mesma linha. Não tem um acima, um abaixo, está todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo na mesma função. Servo de Cristo. E a gente precisa entender que esse organograma, essa organização, ela tem uma função, que é para o avanço do reino de Cristo. É o avanço do reino de Cristo. Só que o importante é que você se disponha a servir. E Deus vai capacitar você. Eu estou aqui na frente tremendo nas bases. O pastor sabe que ele está me ajudando a preparar as pregações. Eu sempre mando para ele, falo, pastor, olha aí, vê se não tem besteira escrita. Vê se... Mas Cristo capacita, meus irmãos. Cristo usa. Cristo usou a mula. Não foi? Né? Cristo usou a mula. Ele pode usar você. Ele me usa. E se a gente pensar nessa organização de igreja, quando a gente serve um ao outro, isso não é pesado. Porque o serviço está dividido. Não fica pesado para ninguém. Se cada um estiver onde Deus quer que você esteja, o reino vai avançar. Deus é o dono da seara. Ele vai levantar, Ele vai capacitar pessoas, Ele vai realizar a sua missão e Ele vai realizar a sua obra. Mas glória a Deus que nos deu o privilégio de participar dessa missão. De participar do avanço do reino. Glória a Deus por isso. E como participantes, Ele manda a gente orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Quando a gente olha, né, para a colheita, por exemplo, de café, que a gente tem muito aqui no estado, e conversando com algumas pessoas sobre essa questão, eu estava pensando em comprar uma terrinha, plantar um café, um negócio assim, e a gente começa a conversar com as pessoas para entender o principal ponto de dificuldade das pessoas na colheita do café são trabalhadores. São pessoas, como o pessoal diz no interior, papanha do café. Para colher o café. Não tem gente querendo trabalhar. Deus, Jesus, na verdade, Mateus, ele usa aqui, inspirado por Cristo, esse exemplo. Porque se eu estou trabalhando para alguém sozinho, na colheita do café, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o dono e vou falar assim, olha só, sozinho não dá. Você vai perder café, vai estragar essas coisas. E ele está falando para a gente aqui, relatando as palavras de Jesus, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Você tem orado para Deus mandar obreiros? E além disso, você já pensou que você é a resposta da oração de alguém? Tem alguém orando para Deus mandar obreiros e trabalhadores. Você já pensou que você é a resposta dessa oração? Você é o trabalhador que está chegando na seara e que vai ajudar na colheita? Jesus está usando essa linguagem figurada aqui da colheita, né? Então, pensa num campo grande, cheio, né? As florzinhas já nasceram, já morreram, a fruta está no pé, aí ele olha aquele campo, fala assim, ó, está no ponto para ser colhido. Se não for agora, cai do pé, estraga, bicho come.
O contexto indica que o Senhor usa a figura da seara no sentido do campo extenso para a obra missionária. Quando a gente vê o mesmo texto, na verdade parecido lá em Lucas 10, a gente vê essa ideia. A grande seara aqui aponta para as multidões. Quais multidões? Aquelas que estão perdidas, sofridas, que necessitam de Cristo para serem salvas. As ovelhas que estão sem pastor. Jesus está se referindo primeiramente às ovelhas. Né? Veja que primeiro ele fala das ovelhas, que não tem pastor, que é a ideia das pessoas da casa de Israel, aqueles que foram negligenciados pelos líderes religiosos. Só que depois ele muda a ideia, ele muda a figura, porque agora ele quer dizer daqueles que estão fora. Ele inclui todos quantos podem ser alcançados pelo Evangelho de Cristo, qualquer povo, raça, tribo ou nação. Os trabalhadores são aqueles que estão a serviço de Cristo para proclamar o Evangelho. Em primeiro lugar, os seus discípulos, mas também todos que por ele são chamados para pregar o Evangelho. O problema que Jesus percebe é que há poucos trabalhadores em contraste com uma grande seara. Foi assim nos dias de Jesus e dos apóstolos. Haviam multidões perdidas naquelas regiões por onde Jesus andou. Porém, poucos trabalhadores fiéis para conduzi-las a Cristo. Desde aquela época até os dias de hoje, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Orar também é trabalhar. Orar é engajar com a obra, usando um termo da moda aí, né? O engajamento, né? Orar é você se engajar com essa obra. E assim a gente pode participar da obra de Cristo no mundo inteiro, através da oração. A nossa igreja, como o pastor falou aqui, apoia muitos missionários. Pouco, perto do que a gente pode fazer. Mas a gente apoia 26 instituições e missionários que estão pelo mundo afora. Você sabe quem são esses missionários? Uma estava aqui na frente. Né? Você sabe quem são? Você tem orado por esses missionários? Você tem buscado contato com eles? Faça um propósito. Né? Peça ao conselho missionário a lista desses missionários. Ore por eles. Se engaje na obra. Trabalhe junto com eles. No domingo passado, o pastor Ronildo trouxe a palavra aqui no texto de João. Né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos estão prontos para a colheita. E onde que nós estamos? Nós estamos nos colocando dispostos para o trabalho? Nós estamos colocando a mão no arado? Ou a gente está fingindo que nada está acontecendo? Que segue a vida, tudo bem. Cristo nos ensinou várias formas de servir. Cristo em si é o exemplo de como servir. Devemos olhar para Ele e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Se Jesus está em movimento, indo, voltando, curando, ensinando, como que a gente fica parado? Se Jesus serviu, como que a gente não vai servir? Se Jesus trabalhou, como que a gente não vai trabalhar? Se Jesus se compadeceu, como que nós não vamos nos compadecer? A obra, ela é urgente. Quando a gente lê o relato de Lucas, no mesmo momento, desse mesmo momento aqui, após pedir trabalhadores, Jesus ainda fala, ide. E depois, no capítulo 10, que a gente vai expor nos próximos domingos, ele manda os discípulos irem de 2 em 2. Então ele ensina, ele fala, ele mostra e depois ele manda ir. A gente ora, intercede, clama, mas também
se coloca à disposição. Porque a partir do momento que a gente ora e pede a Deus trabalhadores, o nosso coração vai se inclinando para a obra. E nós nos dispomos a servir. E Deus vai mudando o nosso próprio coração. E que Deus, meus irmãos, nos desperte ao serviço. Servir a Deus, servir ao próximo, servir onde Deus nos enviar. Seja no seu trabalho, na sua escola, no seu grupo de amigos. Que sejamos misericordiosos e que possamos nos empenhar no trabalho de buscar as ovelhas perdidas nesse mundo e conduzi-las ao caminho da vida e salvação pela fiel pregação do Evangelho e o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.